Irmãos, então a gente tem uma informação importante para passar aqui para os irmãos, né? Há algumas semanas, acho que alguns meses até, a gente trouxe uma informação aqui para os irmãos que o pastor Gerson, mais conhecido como o quê? Meu pai, no caso, mas nesse âmbito que eu estou falando é o pastor Gerson mesmo, né? Porque sou um membro do conselho. E o pastor Gerson, ele falou que ele gostaria de deixar essa posição pastoral dele hoje. Esse é o do Paulinho? Ô, galerinha do som, essa aqui é do Paulinho? Por gentileza? Som. Isso aí. Hã? Ah. Tá bom. Bom, então o pastor Gerson informou a gente disso, né? Falou que ele gostaria de tirar o que a gente chama no contexto pastoral de jubilado. Eu lembrei outro dia, esqueci hoje. Mas, ó, Tiago, deixa Pega outro? Hã? Pega. Tá funcionando. Quando nós falamos que o pastor Gerson ia jubilar, eu não lembro quem falou assim: o que vai acontecer com o pastor Gerson? Ele vai o quê? Eu falei, não, calma, ele vai só, a ideia é aposentar. Então, jubilar seria o equivalente à aposentadoria do pastorado. Ele vai sair do pastorado e vai ficar só jubilando só, né? Então é isso, mais ou menos isso. Então, isso significa que até o final desse ano a gente contaria com o pastor Gerson, a partir do ano que vem a gente não contaria mais com ele no contexto pastoral aqui da nossa igreja, né? Como o pastor auxiliar aqui da nossa igreja. Então, a partir daí, o conselho da igreja passou a procurar outras possibilidades de outros pastores que poderiam assumir essa posição. Então, o que a gente fez no contexto aqui dos presbíteros da igreja, né? Então, a gente levantou quais as características de um pastor que a gente entende que fariam sentido para a nossa igreja. Então, todos os presbíteros contribuíram com essas informações. A gente chegou lá num perfil que a gente achava que era interessante. Aí a gente conversou no âmbito do conselho também, dos pastores principalmente, mas também com os pastores também, mas no âmbito dos presbíteros, para pegar algumas sugestões de nomes de pastores, a gente sugeriu ali também. E fomos falar com alguns pastores e chegamos em 4 nomes, né? A partir dessas características que a gente tinha mapeado, a gente chegou em 4 nomes, então, de pastores que a gente gostaria de conversar e fazer a proposta para eles avaliarem, né? E os 4 foram, então, pastor Éder Rafa, que os irmãos conhecem, já teve em alguns acampamentos dos jovens aí. Pastor Bruno Kaneski, que os irmãos não conhecem. Claro que os irmãos conhecem bem, né, daqui da igreja, né? Hoje ele está na Maria Eugênia, igreja IPI do Maria Eugênia. Oi? E o pastor Éder está em Sumaré. Ele era, acho que alguns irmãos lembram que ele era da congregação, mas aí eles fizeram uma reorganização lá, e aí agora ele está todo mundo centralizado em uma igreja só, né, na igreja de Sumaré mesmo, né? E aí, pastor Wellington Camargo, que os irmãos viram que ele veio pregar uma vez aqui na igreja, também alguns já conheciam, e pastor Ramão Dantas. Olha, quase que eu lembrei do sobrenome. Então, pastor Ramão. E aí, esses 4 pastores foram os pastores que a gente foi conversar. E bola com o senhor, pastor Tamar. O Tiago não falou, né, porque ele resumiu mesmo, mas o conselho da igreja, ele orou muito, jejuou por esse processo, né? E esses 4 nomes, e só para os irmãos saberem, entendendo um pouquinho, né, os presbíteros e presbíteras conversaram nessa tratativa, e aí eles chegaram nesses 4 nomes, conversaram muitos outros nomes, irmãos. Vocês lembram como é que é o processo? Aliás, eu não sei quantos daqui lembram desse processo,
porque eu estou aqui há 20 anos, né, o Gerson? E o Gerson há muito mais, e depois como pastor também. Então, os presbíteros trouxeram esses nomes, nós oramos, o conselho, os presbíteros oraram, e nós fomos conversar. Pastor Bruno e pastor Éder, eles declinaram do convite, agradeceram tudo, mas eles estão nas suas igrejas, né? Então, eles, de começo, saíram, falaram, não, a gente não quer participar. E aí o conselho, então, continuou conversando com o pastor Ramon, o pastor Wellington, e eu acho que vocês já perceberam, né? Eu não sei porquê, mas eu acho que vocês já perceberam que o nome que a gente tem visita aqui, né? o nome escolhido pelo conselho é o pastor Ramon. E eu quero pedir para o Ramon vir aqui à frente. Gerson, faz favor, venha também aqui à frente. A Luzenir, o Arthur e o Davi. Tem mais o Gabriel. Gabriel não está aqui. O Gabriel já é casado, casou com a Ana Júlia, filha da Andréia. Que era daqui da igreja também. Da Andréia e sumiu o nome. Do Alexandre. Obrigado, da Andréia e do Alexandre. Subam aqui, por favor. Vem aqui, não vem com essa... Então, a partir do ano que vem, 2024, quem estará conosco, então, será o pastor Ramon. Vem com o pacote Luzenir e Arthur, com certeza. O Davi, Davi já tem uma certa idade, não sei como é que é. Então, nós não vamos botar ele em fria, né? Não deixar... Mas nós, então, queremos, nesse instante, eu quero pedir para o restante do conselho vir à frente. Venham aqui também. Nós vamos orar pela vida do Ramon, nós vamos orar pela vida da Luzeni, do Arthur e do Davi. E a igreja vai ficar em pé no lugar de vocês aí. Nós vamos agradecer a Deus pela vida desse nosso irmão. Depois você pode conversar com ele, com ela, Luzeni, com as crianças, pode conversar à vontade. Mas nós queremos, então, agradecer pela vida do Ramon e pela vontade de Deus. Isso é uma coisa que ficou muito tranquila no meio do conselho, né? Que essa foi, de fato, a vontade de Deus para a vida desta nossa igreja. E vocês sabem como é que Deus, quando Deus quer, não tem jeito, né? O pastor, até para reforçar esse ponto mesmo, para os irmãos ficarem também super... tranquilos e alinhados com a gente, assim, né? Todos os membros do conselho, até fora do âmbito pastoral, né? Quando a gente estava conversando só nós, assim, a gente estava muito tranquilo com esses 4 pastores que estavam ali, que a gente estava conversando, né? E quando a gente fechou consenso com os pastores, inclusive, no nome do pastor Ramon, a gente ficou super feliz e muito tranquilo também com o que a gente tinha orado também, né? Então, muito bom. Muito bem, nós vamos orar. Eu vou pedir para você levantar a sua mão, abençoando a vida do Ramon. Eu vou pedir para o nosso vice-presidente, Tiago, fazer essa oração, abençoando a vida do Ramon e de toda a família. E a vida da igreja, né? Nessa nova fase. No momento oportuno, nós faremos uma despedida bem singela para o pastor Gerson, uma coisa muito romântica, né, Luci? Mas a gente vai conversar depois, viu, Gerson? Você ora, Tiago, então, nesse instante? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em comunidade, Senhor. Muito obrigado por a igreja que o Senhor reuniu aqui. E, claro, Senhor Deus, nós somos muito, muito, muito gratos, Senhor Deus, por tudo que o pastor Gerson construiu aqui, até literalmente, Senhor Deus, mas também nos nossos corações, Senhor Deus, junto com a presbítera Luci, Senhor. Nós somos muito gratos pela vida dos dois aqui, Senhor Deus, durante todo esse período e durante todo o período que eles ainda vão estar aqui, Senhor Deus. E nós pedimos que essa mesma bênção, Senhor Deus, que acompanhou toda a vida do pastor Gerson e da presbítera Lucia aqui, Senhor Deus, nossa comunidade, que isso esteja também sobre a vida do pastor Ramon, sobre a Luzenir, toda a família, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nosso desejo é que eles sejam uma bênção
gigantesca aqui na nossa comunidade, Senhor Deus. Que sejam representantes do Senhor aqui no nosso meio, Senhor Deus. E que as palavras deles sejam somente palavras do Senhor aqui para a gente, Senhor Deus. Nós confiamos, Senhor Deus, na sua condução de todo esse processo, Senhor Deus. Estamos muito felizes, Senhor Deus, pela vida do pastor Ramão e da sua família aqui, Senhor Deus. Abençoa a nossa vida, a nossa comunidade nos próximos anos, Senhor Deus. E conduz, Senhor Deus, tudo que for ser trabalhado aqui, conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. A igreja pode sentar, o conselho fica aqui ainda. Nós damos as boas-vindas ao pastor Ramão e à sua família. Você vai ter a oportunidade de dar essas boas-vindas. A gente percebeu no conselho um probleminha só que a gente viu, né? Sai um palmeirense e entra um palmeirense. Deus mantém o equilíbrio assim das coisas. Tinha uma falha no processo seletivo aqui, irmãos, infelizmente. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Eu quero agradecer o conselho, vice-presidente do conselho, Tiago, com todos os presbíteros, e também aos pastores, que confiaram mesmo, né, nessa graça de Deus, na bondade de Deus, e entenderam que o meu nome, da minha família, porque não estou sozinho, né? A Luzenir, os meus filhos fazem parte também do meu ministério. E a igreja, né? Então, eu quero agradecer, e eu tenho certeza, principalmente porque os irmãos estavam orando, que há um propósito de Deus, que Deus deu a direção, que Deus encaminhou isso, e que Deus vai continuar. E eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, da minha família, e use da mesma graça que Ele tem usado com o pastor Gerson, Luci, Tiago, família, né? Para com o trabalho, ministério nesta igreja. E vocês podem ter toda certeza, eu venho junto com o conselho, junto com os pastores, junto com cada um de vocês, servir ao Senhor neste lugar. Tenho certeza que Deus, através das nossas vidas, continuará fazendo grandes coisas nesta comunidade. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos colocar em pé, orar encerrando o nosso culto e aí receber a bênção. Pai, nós continuamos na Tua augusta presença, agradecidos a Deus, porque o Senhor age no meio do Teu povo. Apesar de nós, o Senhor age, ó Deus. E nós Te louvamos por tantas coisas que conversamos, testemunho dado aqui, ó Deus. O final desse processo, ó Pai, nós Te louvamos, porque o Senhor é Deus e reina sobre todas as coisas. Ajuda a nós, ó Deus, continuarmos nessa posição de servos Teus. Ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz, e ouvindo a Tua voz, ó Deus, possamos colocar em prática, por menor que seja a Tua orientação, ó Deus, porque o Senhor conhece absolutamente tudo. O Senhor sabe todas as coisas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa falta de fé, na nossa fraqueza, para que de fato sejamos testemunhas fiéis da Tua salvação. Guarda-nos, ó Deus, guarda esta Tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.